Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é subscrito, você não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva. Ontem nós tivemos a nossa reunião de oração, né? Reunião Nossa de reunião mensal, dezembro né? Última reunião do mês, ou a última reunião do ano, né? do ano. E foi uma grande bênção, né? Então, se você não participou, mês de janeiro está chegando e a gente vai dar a nossa reunião mensal de oração. E hoje nós estamos aqui para Mais um, conhecendo, para viver mais a palavra de Deus, essa palavra que é viva, que você possa conhecer um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais e conhecer mais desse Deus que te ama, um Deus que te quer e um Deus que está provendo tanta coisa para nós que a gente só pode agradecer, né? E a gente agradece muito por esse ministério digital, nós agradecemos muito por todas as oportunidades que nós temos de nos ver, de nos encontrar, e também de falar desse Deus todo-poderoso, um Deus que pode, um Deus do impossível. Então entra aí você também na radiovineyard.net, uma rádio por internet, onde você pode, lá no cantinho superior, você vai clicar no, tocar na teclinha lá e play, tocar. E você vai escutar músicas e você vai escutar as palavras que podem edificar a sua vida. Então vamos lá, né, com alegria no coração, para que nós possamos conhecer mais de Deus e possamos também divulgar a palavra de Deus através de louvores, através de música, através de sentimentos. E nós juntos estamos nesse ministério e também temos nossos pedidos de oração, porque se estamos juntos, nós estamos aqui para essa batalha, estamos batalhando juntos para o mesmo lado. Então, se você tem um pedido de oração, você tem uma necessidade e nós podemos estar com você, venha, coloque o seu pedido, entre em contato conosco, venha participar, tem telefone, nós estamos em muitas redes sociais, então não tem desculpa de não conseguir estar conosco. Então vamos juntos divulgar, transformar vidas através desta palavra, que é a promessa de Deus para cada um de nós. E você pode também ajudar, também trazendo ideias, contribuindo com trabalho, contribuindo com dinheiro, para que nós possamos falar mais, né, desse Deus Todo-Poderoso. Então, vamos juntos nesse ministério, que não é só nosso aqui, de nós dois, mas um ministério de todos nós. E nós temos algumas contribuições que a gente necessita até para poder, assim, desenvolver mais esse ministério, porque nós queremos com excelência fazer o melhor, que Deus merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então a gente precisa de gente para ajudar o nosso site, editar os vídeos, né? Também a mesa de som, a gente já, glória a Deus, nós já estamos começando aqui com os microfones, audífonos. Então, assim, a coisa está caminhando. Vamos juntos, juntos aí nessa radiovineyard.net. Em nome de Jesus, vamos partindo logo, em breve, para a Rádio FM, em nome de Jesus. E seja muito bem-vindo. É isso aí, em nome de Jesus, né, que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Nós começamos a falar, né, nós falamos a primeira parte sobre o tema as obras da carne. E o que foi que nós falamos disso? Nós falamos sobre pecado, falamos sobre a natureza pecaminosa, né, que é a nossa velha natureza, que todos nós nascemos com ela. Falamos sobre uma lista prática que Paulo faz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de 19 a 21, onde ele fala das obras da carne, né? E em seguida ele fala da obra do Espírito, né? Do fruto do Espírito, né? Então nós temos aqui no YouTube um estudo sobre fruto do Espírito, né? Falamos também o que significa as obras da carne, que vem lá do grego, lá Sarkis, né? Vimos que existem três sentidos das obras da carne que a gente tem que ficar bem atento, que é a parte, que é o primeiro, humanidade, físico e mental, e a natureza humana. O que são as obras da carne, né? Espero que você tenha estudado todos os versículos que nós deixamos aí para você,
né? Deixamos aí escrito como lição de casa. Espero que você tenha visto cada um deles, né? Vimos que Paulo divide as obras da carne em 4 grupos, para ficar mais fácil a visualização. Então, ele fala do primeiro grupo, da imoralidade, o segundo grupo, falsos deuses, o terceiro grupo, rivalidade, e o quarto grupo, excessos. E fala também sobre qual é o perigo das obras da carne. Então, quando ele fala que aqueles que praticam tais obras não herdarão o reino dos céus. Ou seja, nós corremos um grande risco de praticarmos as obras da carne, né, de irmos para o inferno. Esse é o alerta de Paulo. E hoje a gente vai para a segunda parte das obras da carne, né, onde a gente começa a fazer uma análise das obras da carne, né? Podemos fazer as seguintes considerações sobre as obras da carne citadas por Paulo. A primeira, a gente vai falar da prostituição. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ou seja, nós temos um conceito de prostituição. Se você vai lá no dicionário, você vai ver que prostituição é alguém que vende o seu corpo ou que troca o seu corpo por dinheiro, né? Mas o que Paulo fala aqui é que também podendo ser traduzido como imoralidade. Prostituição é uma imoralidade. Prostituição é alguma coisa que é condenável, que é abominável diante dos olhos do Senhor. É um termo utilizado pelo apóstolo em outras passagens e que se refere a toda espécie de relações sexuais ilícitas, tudo aquilo que Deus não aprova. Então, tem aí alguns trechos para que você possa estar anotando e verificando junto na tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 13 e 18. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esses textos vão falar sobre a prostituição. Um outro tema é a impureza. Impureza é um conceito bastante abrangente de que está diretamente ligado à imoralidade, né? A impureza dos nossos corações, a impureza dos nossos olhos, a impureza dos nossos pensamentos. Esse conceito inclui não só as ações, mas também as palavras, pensamentos e intenções impuras. E Jesus fala disso lá em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, Jesus é mais... Ele trata esse assunto com mais profundidade. Ou seja, se você só olhar com intenção impura, você já pecou. Uma outra obra da carne é a lascívia. Lascívia é uma palavra que também pode ser traduzida como indecência ou libertinagem, e que também foi utilizada pelo apóstolo Paulo em outras epístolas. Este termo enfatiza principalmente a falta de domínio próprio, onde a pessoa
se entrega totalmente aos seus próprios desejos pecaminosos sem qualquer decência. E a gente vê isso em Efésios capítulo 4, versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Ou seja, tem mais dois textos aí para que você possa conferir, Romanos capítulo 13, versículo 13, e 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 21. Ou seja, a lascívia é algum descontrole que nós temos, que nós como seres humanos temos, né, de fazer alguma coisa. Então, nós queremos fazer, então isso acaba nos levando a pecar. Né? Tudo aquilo que é descontrolado na nossa vida nos leva ao pecado. Um outro tema é a idolatria, um termo que não se refere apenas à adoração de imagens. A idolatria inclui toda prática de adoração e culto a falsos deuses, pessoas, objetos, ou qualquer coisa que desvie a adoração do verdadeiro Deus. Aqui também há uma ligação com os pecados relacionados à imoralidade, visto que no paganismo, na época da época lá dos Efésios, havia muitos cultos e rituais completamente fundamentados na imoralidade sexual. A gente vê que em Éfeso havia o culto à deusa Diana, a Diana dos Efésios, né, que seus rituais eram de relações sexuais das sacerdotisas que serviam no templo com homens e mulheres dos cultos e presencialmente nos cultos, ou seja, era uma orgia completa. E a gente vê aqui o próprio Jesus falando em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, fora do céu vão ficar esses caras. Vão ficar aqueles que têm essa prática de feitiçaria, de impureza, aqueles que são assassinos, aqueles que são idólatras. Né? E se você vai lá no versículo 8, você vai ver que os medrosos também ficarão fora do reino dos céus. E muitas vezes nós nos intimidamos em falar de Jesus, ou pela nossa condição social, ou pela nossa posição dentro da empresa, e isso é alguma coisa que é algo abominável pelo Senhor. É algo que vai nos excluir da eternidade com Deus. Isso faz parte das obras da carne. Um outro tema é a feitiçaria. O termo é aplicado pelo apóstolo no sentido de bruxaria, onde pessoas buscam em fórmulas, poções e encantamentos um poder sobre-humano, um poder sobrenatural, refletindo a fé num tipo de magia ao invés da confiança em Deus. O apóstolo aplicou esse termo em estreita conexão com a idolatria. Muitas vezes isso acontece, né? Quando nós buscamos a cura através de outros deuses, quando nós procuramos outros deuses para resolver os nossos problemas, deixando ou esquecendo que a nossa confiança tem que estar no Senhor. O apóstolo fala aqui também sobre inimizades. Ele fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 16. E reconcilia-se
ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, a inimizade é alguma coisa que tem dividido igrejas e criado novas igrejas por inimizades, por discordância. Se refere à hostilidade, se refere à antipatia. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, né? Mas quando você faz com que esse sentimento de não se relacionar com a pessoa vire uma inimizade, vire uma antipatia, isso é obra da carne. E isso é algo que está muito ruim dentro da gente, né? Uma outra obra aqui que Paulo fala é sobre porfias. Porfia se refere a disputas, discórdias, rixas, inveja, busca pela superioridade sobre os outros e contendas. E a gente tem visto isso muito nas igrejas, né? E aqui Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Ou seja, eu não sei por que você prega o evangelho, eu não sei por que você fala de Jesus, se é por boa vontade ou se é por inveja. Então a gente vê muita competição. Não, porque aquele pregador prega melhor do que o outro prega. Querido, não é quem prega melhor, é aquele que faz a obra do Senhor de coração, né? E quando nós fazemos para o Senhor, nós não fazemos para aparecer, ou pelo menos não deveríamos fazer para aparecer, né? Assim como quando nós pedimos para você dar o seu se inscrever no canal, não é para que a gente seja famoso, mas é que é para que a palavra do Senhor possa chegar mais longe. Quanto mais gente assina o canal, quanto mais gente comenta no canal, quanto mais gente dá o seu like no canal, o YouTube entende que é algo relevante e aí o próprio YouTube começa a divulgar o canal, né? Então aí depende de como você faz isso. Se você for fazer só para me agradar, por favor, não faça, né? Agora, se você for fazer porque você reconhece que nós estamos pregando o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, vem junto com a gente. Tem mais uns textos aí para que você possa estar conferindo. Romanos capítulo 1, versículo 29, Romanos capítulo 13, versículo 13, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4 e Tito capítulo 3, versículo 4. Um outro sentimento que a gente tem aí é sobre ciúme. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pois é. Paulo menciona esse termo em conexão com disputas que são feitas dentro das comunidades, dentro das igrejas. Isso significa que ciúme, do qual o apóstolo fala, está relacionado ao egocentrismo que reflete o ressentimento e a inveja pela realização de outras pessoas. Então, esses ciúmes é alguma coisa que, para algumas pessoas, é até meio que doentio, né? Que vira algo assim terrível. E, na verdade, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: olha, se a gente tem esse sentimento, nós somos carnais e nós não andamos segundo aquilo que Jesus nos ensina. Então, nós temos que começar a pensar melhor de como é que está a nossa relação com Deus. Tem aí mais dois textos para que você dê uma conferida também,
que é Romanos capítulo 13, versículo 13, e 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Paulo fala aqui também sobre iras. E ele fala em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Pois é, o apóstolo segue o mesmo raciocínio do vício que a gente acabou de ver, né, quando aplica esse termo. Ele está diretamente relacionado às inimizades, porfias e ciúmes que resultam certamente em explosões de ira e cólera, que é algo mais forte do que a ira, né? Quando sobrepõe a ira, você passa a ser uma pessoa colérica, uma pessoa cheia de cólera. E dessa forma, realmente o Espírito Santo não pode estar habitando em gente assim, por mais difícil que seja. Ah, pastor, mas é um sentimento humano. Pois é um sentimento que você e eu devemos e podemos controlar. É fácil? Não é fácil, é difícil. Mas nós podemos controlar esse sentimento. O que depende não é da nossa força, o que depende é da nossa disposição. Quem vai nos fortalecer é o Espírito Santo de Deus. Quem vai nos dar a direção é o Espírito Santo de Deus. Um outro tema que o apóstolo fala aqui é sobre discórdias, aplicado no sentido de ambição, de egoísmo, né? Coisas quando a gente começa a ter discórdia por causa de egoísmos que nós temos dentro de nós, né? Disputas pelo poder. Não, eu quero ser melhor. Isso a gente já viu tantas vezes, né, Ni? Quantas vezes nós não vimos isso, né? E quantas vezes não passou isso conosco? De pessoas que querem ter poder, querem ter autoridade, de pessoas que querem ser melhores do que os outros, né? Sendo que Jesus vê todos de uma única forma, né? Então nós somos vistos de uma única forma, né? Esse tipo de comportamento resulta sempre em reações contrárias às opiniões de outras pessoas. A discórdia, e Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como eu posso considerar os outros superiores a mim mesmo? Isso eu só consigo, sabe quando? Quando eu estou cheio do Espírito Santo. Isso é possível? É possível. É possível. Então nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor e a gente tem que estar buscando essa condição de estar cheio do Espírito. Tem aí mais dois textos para que você possa checar na sua Bíblia, Romanos capítulo 2, versículo 8, e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Outro tema que Paulo fala aqui é sobre dissensões. Resulta das discórdias mencionadas, que agora há pouco a gente acabou de falar das discórdias, né? Ou seja, os homens levados por motivos egoístas buscam honras para si mesmo, a qualquer custo. E isso é terrível. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que prendestes. Afastai-vos deles. Veja que Paulo ele não fala aqui em reconcilia-te com ele. Paulo fala aqui, afastai-vos dele. Existe uma recomendação de Paulo lá em Coríntios, que ele fala
Se você tem algum problema com teu irmão, você tenta reconciliar com ele. Se você não consegue, você chama um irmão para ir junto com você. Ainda assim você não conseguiu, então você leva para a igreja. Ainda assim não foi conseguida a reconciliação, então aparta-te dele. Então, discussões que levam a desafetos, a desacordos, discussões que levam à divisão do corpo de Cristo, eu acho que essa menção de corpo de Cristo está tão longe, está tão esquecida, está tão remota, que nós não queremos mais ser corpo, nós queremos ser cabeça. Nós não queremos mais que Cristo esteja sobre nós queremos estar acima de Jesus. Nós não queremos mais trabalharmos como corpo, não, porque existe uma competição para que a gente seja um melhor do que o outro. E isso não é o que Jesus nos ensina. Facções. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ou seja, pode existir pensamentos contrários? Sim. Isso é saudável, é bom para o crescimento do corpo de Cristo, mas não de forma competitiva. O apóstolo Paulo fala aqui que facções também aparecem como resultado natural da sequência de vícios que Paulo vem mostrando para nós, onde grupos se formam e tramam uns contra os outros, ameaçando a unidade da igreja. Ou seja, a igreja deixa de ser unida e começa a ter divisões. Então tem o grupo A, o grupo B, o grupo C. E esse comportamento implica em intrigas partidárias, onde o que importa é o que eu penso e não o que a maioria deseja. Isso é uma facção, né? Quando extrapola para dividir o corpo de Cristo. Paulo fala aqui também sobre inveja, se refere ao sentimento de descontentamento pelo que o outro é ou possui. Inveja, eu fico descontente porque o outro está crescendo. Eu fico descontente porque o outro tem e eu não tenho. Esse é um tipo de sentimento que leva a pessoa a consumir-se. E a gente vê aqui em Tito, capítulo 3, versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Tem aí mais 3 textos para que você confira com a tua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 15, e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. Na Bíblia encontramos vários textos que apontam para o perigo da inveja, como no caso a morte de Abel por Caim, por inveja, ou na forma como José foi tratado pelos seus irmãos. Podemos até condenar hoje, né, Caim, podemos até condenar os irmãos de José, mas muitas vezes essa inveja está dentro de nós. Essa inveja impede do crescimento do corpo de Cristo. Quando existem disputas, quando existem competições, quando existe concorrência de um com o outro. Outro tema é embriaguez. Embriaguez se refere às manifestações de descontrole, isso é o que eu de descontrole
e intemperança, ocasionados por bebidas embriagantes. Ou seja, aqui a gente vê em Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, você pode ver aí também o texto de Romanos capítulo 13, versículo 13. Ou seja, minha avó dizia que tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. Né? Então, você pode se embriagar, não só com bebida alcoólica, você pode se embriagar, né, com os teus sentimentos, você pode se embriagar por, por amor a alguma coisa, mas o que o Senhor nos fala aqui é para que nós tenhamos cuidado com isso. Um outro sentimento que ele fala aqui, que Paulo fala, é sobre a glutonaria. Glutonaria, o termo aplicado por Paulo, se refere ao estilo de vida desenfreado e extravagante, que pode ser traduzido nas típicas orgias do paganismo da época. Então, é um estilo de vida. Então, a glutonaria, muitas vezes, a gente acha que é somente o que a gente come demasiado, mas não é. Não é? Bom, por que Paulo citou exatamente esses vícios como obras da carne? Como já dissemos, a lista das obras da carne é representativa. Portanto, ela representa todos os vícios e práticas comuns da natureza humana pecaminosa. Apesar disso, bons expositores do Novo Testamento concordam que o apóstolo mencionou esses itens específicos, porque naquele contexto era necessário que fossem mencionados. Isto significa que alguns destinatários da Epístola aos Gálatas ainda lutavam contra a prática destes males. Além disso, tal lista também pertence à exposição feita por ele sobre a superioridade do verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, frente ao falso evangelho que era pregado na época. Evangelho esse pregado, né, falso evangelho pregado pelos legalistas que insistiam que apenas a fé em Cristo Jesus não era suficiente para prover a salvação. Em outras palavras, Paulo estava enfatizando que o jugo e as restrições do legalismo não eram capazes de nos fazer obedecer à vontade de Deus e renunciar às obras da carne. Então, ele ensina que somente o Espírito Santo é quem pode nos capacitar a viver para Cristo da maneira correta. Ao falar sobre a obra da carne, Paulo também está nos advertindo sobre o equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Nós nunca devemos confundir a liberdade que desfrutamos em Cristo frente à restrição, às restrições da lei, com a libertinagem. Nós somos livres, mas jamais devemos ser libertinos. A verdadeira liberdade em Cristo pode ser vista no fruto do Espírito, enquanto a libertinagem pode ser vista nas obras da carne. Com isso, nós temos que tomar uma decisão. Qual é a nossa decisão? Nós vamos ter o fruto do Espírito ou vamos deixar
as obras da carne estar sobre a nossa vida. Você que nos acompanha sabe que o que nós pregamos é uma relação pessoal de cada um de nós com Deus. E nós temos que tomar decisão. Nossa vida é uma vida de decisões. Então, que esse estudo possa ser um divisor de águas, não só na minha vida, mas na tua vida também. E nos vemos na próxima quinta-feira, né? Conto com você, te espero na próxima quinta-feira, onde nós vamos ter mais um estudo daquele que o Senhor falar para nós, aquilo que o Senhor disser para nós, nós vamos trazer aqui em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um resto de semana maravilhoso e te espero no domingo, no culto da família. Então, convide aí teus parentes, amigos e vizinhos e a tua família, para que juntos possamos louvar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.